Olá, sou Nadine Shekhar, chefe global de ativos digitais da DTCC. Muito obrigada por se juntar a nós hoje e bem-vindos ao grande experimento de garantias. Nosso objetivo na DTCC é quebrar a barreira digital, reunindo a indústria para acelerar a adoção de tecnologias digitais. Escolhemos liderar com a infraestrutura de garantias, tornando-a a primeira aplicação em nossa cadeia de aplicativos financeiros institucionais. Por que infraestrutura de garantias? Achamos que a gestão de garantias é a aplicação ideal para blockchain. Todos vimos a recente volatilidade do mercado e desafios de liquidez que destacaram a importância da resiliência nos mercados financeiros globais. Mesmo no mercado de títulos do Tesouro do CCMI, a mudança para a segurança de compensação de volumes, FICC, atingiu um recorde de mais de 11 trilhões em 9 de abril. A mudança para garantias digitais é crucial para melhorar a liquidez e fortalecer a resiliência dos mercados financeiros. É sabido que a garantia é um ecossistema complexo que cresce a cada ano. Desafios principais incluem infraestrutura de mercado fragmentada, inventário preso por região e produto, ciclo de liquidação longo, carga regulatória crescente, ineficiências tecnológicas operacionais, dados isolados e processos duplicados não escaláveis, criando atrasos e altos buffers de garantias com impacto direto no lucro. E quanto ao novo mundo? Tecnologias de ledger distribuído mudaram o jogo para liquidação, velocidade e segurança, reduzindo o tempo de dias para minutos. Uma abordagem revolucionária para dados e contratos inteligentes permite conectividade perfeita entre continentes e produtos, criando verdadeiros pools globais de garantias. Nosso objetivo agora é encontrar um terreno comum para uma infraestrutura digital unificada de garantias para toda a indústria. E acreditamos que uma abordagem aberta e interoperável para essa nova infraestrutura é o melhor caminho a seguir, à medida que tanto a tecnologia quanto as regulamentações globais continuam a evoluir. Nossa cadeia de aplicativos de garantias permite que instituições financeiras tokenizem ativos usando qualquer capacidade de tokenização e emitam ativos em qualquer rede, privada ou pública, enquanto permanecem perfeitamente integradas com a infraestrutura de mercado de tráfego. Hoje, demonstraremos 24 horas de movimentação global de garantias via um modelo operacional digital. Mostraremos a capacidade de financiar ativos do mundo real e criptoativos com vários tipos de garantias via ativos tokenizados, soluções DLT e contratos inteligentes. Por favor, note, no entanto, que todos os cenários, movimentos e transações descritos são fictícios, se não inspirados em alguns casos por eventos do mundo real. E todos os dados usados são dados sintéticos do DTCC Launchpad. Launchpad é um sandbox da DTCC no núcleo do ecossistema de infraestrutura de mercado digital. Não pretendemos que isso seja uma demonstração estritamente tecnológica. Nosso objetivo é mostrar a automação inteligente que realiza os benefícios da infraestrutura digital de garantias, incluindo liquidez, eficiências de custos significativas, escalabilidade operacional e resiliência aprimorada. Quero deixar claro que esta é uma plataforma para facilitar a execução e liquidação de estratégias de mercado. Estratégias em escala DTCC não está oferecendo uma gestão de garantias nem uma oferta de third-party. Nosso objetivo para hoje é mostrar como a tecnologia digital torna a gestão de garantias mais rápida, melhor e mais eficiente. Hoje começamos nossa jornada em direção à adoção e escala. O futuro é agora. Ao concluirmos, reconhecemos que nem todas as perguntas serão respondidas e perguntas adicionais podem surgir. Isso é aceitável e mais trabalho é necessário no reconhecimento jurisdicional, conformidade, clareza, infraestrutura de dados e estruturas de risco. Também recebemos, na verdade, encorajamos suas perguntas e feedback de observação, que você pode inserir na tela na caixa abaixo da sua tela. Embora não respondamos a todas as suas perguntas ao vivo, responderemos e as postaremos em nosso site. Os dados e feedback derivados do experimento de hoje informarão nossos próximos passos. Abordaremos isso como uma indústria colaborativamente enquanto nos esforçamos para a produção em escala. Este não é um produto exclusivo da DTCC. Esta é uma aplicação da indústria projetada para facilitar a adoção de tecnologias digitais e reinventar a arte da gestão de garantias.
Projetamos o experimento para informar, educar e revelar a arte do possível. Para facilitar a introdução deste novo framework, estabelecemos um banco fictício chamado Argent Corp. Durante a próxima hora e meia, simularemos um relógio de 24 horas, mostrando eventos que afetam significativamente a liquidez do balanço do banco e o risco e desempenho operacional. Então agora é com grande prazer que apresento nossa equipe. Dan Doney, CTO e arquiteto-chefe de ativos digitais da DTCC, que hoje desempenhará o papel de CTO da Margin Core. Yalani Iswaran, responsável pelo Launchpad de ativos digitais da DTCC, Angel Spiro, líder de estratégia de produto de garantias digitais, desempenhará o papel de gerentes de garantias da Margin Core em várias jurisdições. Chris Watts, CEO da Tonic Consultancy, que atuará como nosso moderador e também assumiu o papel de CEO da Margin Corp. John Vinci, chefe de financiamento garantido da DTCC, que desempenha o papel de tesoureiro global da Margin Corp em garantias digitais, não é o futuro, é o presente. Esta é uma oportunidade para nós, como indústria, reimaginarmos a gestão de garantias. Vamos moldá-la juntos. E agora passo a palavra para Chris Watts fornecer algumas percepções da indústria sobre o cenário de garantias. Muito obrigado, Nadine. Olá a todos. Sou Chris Watts, CEO da Tonic, uma consultoria de mercados de capitais liderada por especialistas. Estou super animado por estar aqui hoje ao lado da DTCC para um evento tão inovador. Tanto eu quanto a Tonic executamos grandes transformações na indústria de garantias há muito tempo, trazendo liquidez, eficiências operacionais e de custo para nossos clientes. Mas o que vamos ver hoje é um verdadeiro divisor de águas. Não digo isso levianamente. A realidade é que, apesar do grande progresso nas últimas décadas, nunca seremos capazes de desfazer completamente as ineficiências do mundo Tradifi. Em um clima de complexidade e estresse cada vez maiores, agora é a hora de mudar para soluções superiores. E acreditamos que isso vem na forma de digital para nós. Nerds de garantias por aí, o caso de uso de garantias digitais é super forte. A capacidade de encurtar as principais restrições de garantias Tradifi realmente é o santo graal que nós, garantistas, temos procurado. Agora, você pode ter visto uma infinidade de provas de conceito de garantias digitais se desenrolando pela indústria. A diferença hoje, e com o grande experimento de colateral, é que nunca vimos nada em uma escala ou nível de completude como este. Importante, como mencionado por Nadine, o experimento também é impulsionado pela indústria com participação direta do mercado ao longo de todo o processo. Quanto a hoje, vamos focar mais no como através de uma demonstração prática do modelo de cadeia de aplicativos digitais da DTCC. Mas antes de fazermos isso, vamos aprofundar um nível nos principais benefícios em jogo para o colateral digital. No momento, a tecnologia digital já está transformando como os ativos são emitidos, avaliados e trocados. Mobilidade, blockchain e contratos inteligentes revolucionaram a velocidade e segurança das transações, reduzindo os tempos de liquidação de dias para minutos. Janelas de liquidação 24/7 estão sendo abertas. Obstáculos de mercado regionais estão sendo removidos. Pools globais de colateral em tempo real estão sendo criados, permitindo máxima liquidez, mobilidade e otimização. Imagine um mundo onde um ativo se move fluidamente de um continente para outro, sem restrições de janelas de liquidação, regiões ou silos de produtos. Quão maravilhoso seria isso? Operações de colateral tornam-se uma função altamente escalável e resiliente dentro do ecossistema digital, alcançada através de dados quase em tempo real, padronizados e centralizados, o que, por sua vez, permite a automação de processos de ponta a ponta. Agora, você pode ter notado um pouco de volatilidade global nas últimas semanas. A automação e escala proporcionadas pelo colateral digital nos ajudarão a nos proteger de picos de volume que vêm como parte de um clima de estresse de longo prazo que agora parece, temo, nosso novo normal. Sem mencionar as extensas economias de custo ativadas pelo colateral digital em fluxos de financiamento, operações e tecnologia. Especialmente importante no ambiente de custos difíceis em que nos encontramos. Um resultado importante aqui é a redução dos buffers de colateral caros de hoje, usados como uma apólice de seguro contra as ineficiências do velho mundo.
O resultado final para o modelo operacional de colateral digital, um conjunto transformacional de benefícios de mercado, liquidez sem precedentes, eficiências, escala e velocidade. Agora, nas próximas 1h30, vamos viajar virtualmente 24 horas juntos por todo o mundo. Isso mesmo, vamos replicar um dia de trabalho global, movendo-nos entre algumas das melhores cidades deste planeta. Em cada local, mostraremos como um banco global fictício pode gerenciar colateral em vários cenários da vida real, aproveitando esse modelo operacional de colateral digital. Então, para onde vamos? Bem, começaremos nosso dia no Japão com negociação e margem de derivativos de criptomoedas em CCP, talvez seguido por um sushi tarde da noite. Depois, voaremos para Paris pegando um croissant para o café da manhã, enquanto colateralizamos derivativos OTC sob as regulamentações de margem não compensadas. Depois disso, uma rápida parada em Londres para um bacon butty, seguido por uma gestão extrema de colateral de recompra. Há rumores de que um evento de estresse no Reino Unido está se formando. Parece familiar. Então temos nosso grande final na Big Apple para ativos de colateral de criptomoedas de recompra intradiária e colateral inter-CCP. E talvez um pouco de sono. Aguarde um segundo. Olá, encantado de conhecer todos vocês. Agora, você provavelmente está se perguntando quem eu sou. Bem, você ficará realmente surpreso ao ouvir que ainda sou Chris Watts, apenas usando um disfarce muito inteligente. Te peguei, não foi? Porque a partir deste ponto, sou CEO do Margin Corp Bank, uma instituição multinacional de alto desempenho, embora fictícia. Agora, estou muito orgulhoso do sucesso do Margin Corp, principalmente impulsionado por mim, digo humildemente, e nossa estratégia de longo prazo altamente focada em otimizar capital e liquidez em todo o mundo. Hoje vamos trazer nossa estratégia à vida para todos vocês aqui, através do grande experimento de colateral. Mas antes de fazermos isso, quero apresentar alguém muito importante. Dan Doney! Pelo menos hoje, Dan será CTO do Margin Corp. Vamos seguir este roteiro. Dan compartilhará mais sobre o que torna a plataforma de colateral digital do Margin Corp tão especial. Dan, a palavra é sua, senhor. Obrigado, Chris. Oi, pessoal. Sou Dan Doney, por um dia apenas. De fato, sou CTO do Margin Corp, infelizmente, sem aumento de salário. O aplicativo de colateral torna minha vida fácil, e isso é dizer muito para um CTO. Ele dá aos meus traders uma única plataforma para interagir com qualquer forma de valor em qualquer jurisdição. 24/7. Um AppChain é uma rede blockchain de camada 2, projetada para desempenho e privacidade na execução de transações complexas. É sem gas, o que significa que não há taxas para transações e pode ser conectado a qualquer livre ou razão, incluindo públicos e privados, DLTS de camada 1 e sistemas de custódia tradicionais. Como o AppChain é construído no Hyperledger by Zoo, um livro-razão baseado em EVM de código aberto, meus desenvolvedores podem criar suas próprias redes para desenvolvimento e teste, e podemos aproveitar a inovação de contratos inteligentes desenvolvidos para casos de uso de DeFi e criptomoedas. Como o AppChain pode se conectar a qualquer sistema legado, fornece um ponto de contato único para o movimento de todo o valor, uma integração para governar todos. A abertura do AppChain me permite usar qualquer carteira ou provedor de custódia aqui. Alguns de nossa equipe estão usando Blockdaemon, enquanto outros estão usando Fireblocks. Adoro a flexibilidade e resiliência para operações que exigem o mais alto nível de segurança. Usamos a GKE8, uma carteira de hardware, mas somos livres para escolher qualquer solução de carteira que preferirmos, garantindo que não fiquemos presos à medida que os mercados evoluem. Além disso, as capacidades de colateral funcionam com quase qualquer protocolo de tokenização, permitindo que aproveitemos investimentos e parcerias existentes. Isso é incrível. Em uma plataforma, meus traders conseguem aproveitar o stablecoin USDC da Circle, o fundo de mercado monetário Ultra da Wellington, emitido via a plataforma de tokenização da Libera, e os tokens da SocGen, representando uma variedade de dinheiro e valores mobiliários. Mas a verdadeira mágica é a ordem de conversão. Isso permite que minha equipe tenha mobilidade em tempo real de ativos tradicionais 24/7.
Uma ordem de conversão é uma negociação que converte valor em sistemas de custódia tradicionais para a forma digital e vice-versa, para que possa se mover em trilhos unificados e negociar e liquidar em tempo real. Meus traders adoram que podem acessar qualquer forma de valor: dinheiro, tesouros, fundos, ações e títulos de dívida e até mesmo cripto. Tudo a partir dos mesmos trilhos. Adoro que minhas políticas corporativas sejam aplicadas automaticamente, para que só possam executar transações que estejam em conformidade em cada um de nossos mercados globais. Usando a tecnologia da Oneira, a cadeia de aplicativos se conecta a outros registros distribuídos como Canton, camadas de finalidades públicas e privadas do Ethereum e mais. O modelo Hub and Spoke da cadeia de aplicativos me permite focar em um único ponto de integração para acelerar meus planos de modernização. Estou mais impressionado com a automação de negociações possibilitada por abstrações de conta, um processo avançado de EVM que permite carteiras de contratos inteligentes que automatizam o ciclo de vida do colateral. Isso permite que meus traders executem transações complexas em mercados que liquidam em minutos. Eles podem mover colateral diretamente entre acordos em mercados, custodiantes e agentes tri-party, permitindo-nos usar nosso balanço de forma eficiente e eliminando a necessidade de pré-posicionar valor ou movê-lo desnecessariamente antes de ações corporativas. A estrutura de dados on-chain permite uma gestão de dados de referência de avaliação consistente e transparente e a aplicação de regras. O resultado final é transformador para nossas operações de colateral. Assim, você pode acompanhar meus traders enquanto eles enfrentam um dia desafiador nos mercados, o que parece acontecer o tempo todo ultimamente. Deixe-me dar um rápido tour pela plataforma para ver como funciona. Bem-vindo à cadeia de aplicativos de finanças institucionais. Tudo o que você precisa para começar é um navegador web e sua carteira favorita. Parece que os recursos chegam semanalmente para a cadeia de aplicativos. Ouvi dizer que gráficos avançados e até mesmo empréstimos são os próximos. A cadeia de aplicativos inclui uma série de utilitários para finanças institucionais. Precificação dinâmica, haircuts, taxa de juros através de oráculos são apenas um exemplo. Inclui um conjunto de capacidades de conformidade e dados para me permitir gerenciar risco e dados de referência. Claro que há tokenização. Podemos ver todas as estrelas do show de hoje em um só lugar. Isso me permite aprofundar nos dados de referência e permite que meus traders ajam sobre os próprios tokens para que os dados de referência nos permitam gerenciar as operações de colateral. Mas estamos aqui para colateral. Há capacidades para todos os 3 papéis de colateral institucional: provedores, que são os tomadores de empréstimo, receptores, que são os credores, e agentes tri-party. Passaremos a maior parte do nosso tempo no pool de ativos líquidos do provedor, um conjunto de ferramentas centradas nas atividades diárias de um trader de colateral. O pool de ativos líquidos, também conhecido como long box de um trader, fornece a compensação de todos os ativos, negociações colateralizadas e gestão de valor bloqueado e colateral. O pool de ativos líquidos é uma abstração de conta de contrato inteligente. A abstração de conta permite interações com outros contratos inteligentes, como os acordos de colateral e também os tokens, que são, claro, contratos inteligentes também. Inclui todas as funções que um trader precisa para alocar e recuperar colateral, substituindo conforme necessário e otimizando o colateral de acordo com as condições em mudança. Você verá os traders se aproveitando desses botões durante o dia. Posso ver minha? Condições do blockchain. Lembre-se, a cadeia de aplicativos é sem gás e os analistas podem selecionar qualquer moeda que seja melhor para seu mercado local. Lembre-se, somos uma empresa global, então os traders adoram ver suas exposições em moedas locais. Estas são minhas posições líquidas em todos os meus acordos de colateral. Veja isso. Posso operar qualquer forma de valor de um único local. Aqui eu tenho tokens que representam dinheiro, cripto, ativos alternativos, valores mobiliários públicos e privados. Posso olhar para cada uma das minhas obrigações de colateral pela primeira vez de um só lugar. Posso gerenciar todos os meus acordos através de agentes tri-party, CCPs. Ainda mais empolgante, posso mover valor diretamente entre os custodiantes em segundos. Vamos aprofundar em um acordo de colateral. Aqui podemos olhar nos detalhes, ver ativos, chamadas de margem se necessário. Isso também me permite verificar a configuração e os termos do acordo de colateral.
Mas aqui está uma página que eu realmente amo. Ordens de conversão. Ordens de conversão são a ponte entre TradFi e DeFi. A partir desta única tela, posso gerenciar meus ativos, estejam eles em forma digital ou tradicional, e converter entre cada um. Você pode ver que posso ver meus saldos on-chain e no depositário. Vamos executar uma ordem de conversão. Vamos mover 5.000 ações do repositório DTC para minha. Essa transação leva cerca de 1 minuto enquanto o valor se move. Deixe-me explicar o que está acontecendo nos bastidores. Primeiro, estou executando uma ordem de entrega. A plataforma executa uma ordem de entrega no DTCC. Isso está movendo valor da minha conta DTC tradicional para uma conta de controle e seu gêmeo digital é então emitido na cadeia e entregue na minha carteira. Isso me permite mover o valor convertido e realizar operações de colateral a qualquer hora do dia. Os títulos permanecem no sistema tradicional, enquanto a transferência de direitos ocorre entre as partes em trilhos digitais, sob os princípios de bom controle. Posso ver os ativos conversíveis vinculados a qualquer custodiante. Posso gerenciar meus saldos e converter valor entre formas em tempo real. Uma vez que os valores se movem para a cadeia de aplicativos, eles podem ser usados em trilhos comuns, além de permitir a conversão entre TradFi e DeFi. Usando a plataforma da Oneira integrada com a cadeia de aplicativos no mês passado, posso fazer a ponte de valor entre vários DLTs e a cadeia de aplicativos. Aqui você pode ver Canton, livros-razão privados externos, Ethereum público e outros livros-razão também. Posso também pegar sistemas de contabilidade tradicionais e mover valor de lá para a cadeia de aplicativos para a atividade. Para mim, em vez de integrar meus sistemas com uma gama de custodians e soluções L1 emergentes, tenho um único ponto de integração e ferramentas para mover qualquer forma de valor para qualquer lugar. Aqui está o ponto principal. Para meus traders, esta plataforma oferece a velocidade e liquidez que eles desejam e, para mim, proporciona a transparência e conformidade que preciso. Vamos ver se os traders conseguem lidar com as curvas que este dia louco joga neles. De volta para você, Bas. Adorei isso, Dan. Ótima primeira apresentação. Esse cara tem um potencial real, certo? Muitos termos e conceitos digitais compartilhados que podem ser novos para alguns de vocês. De cadeia de aplicativos a ordens de conversão de pools de ativos líquidos, tenho que dizer que sou um grande fã da ordem de conversão. A tokenização instantânea de ativos do mundo real não é apenas super legal, mas também revoluciona todo o mercado de uma maneira incrivelmente positiva. Mas este é o novo mundo, então por favor não se preocupe se você não acompanhou tudo o que Dan acabou de compartilhar, porque agora temos nosso grande experimento de colateral aqui. Vamos mostrar e contar como o Margin Core aplica praticamente cada um desses conceitos digitais que Dan acabou de semear. Vamos até compartilhar a tela. Vamos mostrar os detalhes por trás dessas telas. Dentro do novo mundo, também temos alguns novos rostos para nos ajudar em nossa jornada, incluindo Yanni Israel e Joe Spiro. Como Nadine mencionou, essas pessoas muito capazes são os gerentes seniores de colateral do Margin Core. Eles trabalham lado a lado com a mesa de negociação ou otimização de colateral e são responsáveis pela execução operacional do nosso fluxo de trabalho de margem de ponta a ponta globalmente na plataforma que eu lhes dei, lembra? Então vamos nos aprofundar. Apertem os cintos enquanto pousamos em Tóquio para nosso primeiro cenário de colateral. Em nosso primeiro cenário, mostramos como a gestão de colateral em cadeia pode melhorar os custos de financiamento e a eficiência para os bancos em nosso estado atual. Se o Margin Core Tóquio não conseguir cobrir sua exigência de colateral com uma contraparte central, usando seu próprio inventário, eles precisariam levantar colateral no mercado de recompra ou usar dinheiro, o que aumentaria a pressão de liquidez intradiária e os custos de capital. Enquanto avaliam suas opções, eles não conseguem acessar o inventário do Zira EUA no fuso horário APAC, já que o mercado do Zimac EUA está atualmente fechado. Margin Corp também possui posições de futuros de criptomoedas geridas por uma equipe de operações adicional em uma plataforma separada, criando um colateral bifurcado. Modelo operacional no estado digital. É possível acessar o inventário de sua filial nos Eswania, fora do horário de mercado dos Eswania, para apoiar suas obrigações no fuso horário de Tóquio. E o pool de ativos líquidos
permite que eles gerenciem seu inventário em ambos os mercados tradicionais e DeFi usando uma única plataforma e equipe, trazendo eficiências operacionais significativas. Vamos começar. Bom dia, sou Yaline e sou a chefe de gestão de colateral do Margin Core em Tóquio. Meu papel é nos ajudar a identificar oportunidades para otimizar os processos de colateral do Margin Corp, gerenciando riscos enquanto reduzimos os custos de financiamento. Como o Dan mencionou, recentemente transferimos a equipe de colateral para uma solução blockchain, a cadeia de aplicativos de colateral. Isso melhorou significativamente nossa eficiência e nos deu opções que nunca tivemos antes, e informações melhores e mais oportunas para que eu possa tomar decisões mais informadas. Nossos conselhos recentemente nos permitiram expandir nossas classes de ativos para incluir criptomoedas, especificamente Bitcoin. E esta plataforma nos permitiu gerenciar criptos junto com nossos ativos tradicionais, reduzindo nosso tempo de mercado e quaisquer melhorias na plataforma. E isso é uma grande vitória. Os mercados estão se mostrando voláteis novamente hoje, temos tido mais negociações movendo-se para a compensação e estou esperando chamadas intradiárias de nossa Câmara de Compensação. Também temos atingido nossos limites em JGBS recentemente e, embora eu normalmente vá aos mercados de recompra para levantar dinheiro, isso simplesmente não é ideal. Mas felizmente tenho opções hoje. Vamos olhar para as oposições. Posso ver que tivemos uma chamada da JSCC esta manhã, e sei que não vamos conseguir usar JDBS para cobrir nada disso, mas felizmente posso acessar nosso inventário global através do nosso serviço de ordem de conversão na cadeia de aplicativos. Tenho acesso tanto aos nossos depositários tradicionais quanto aos nossos livros razão distribuídos, mas sei que nosso corretor dos EUA nos deixou com algum inventário de tesouraria antes de sair ontem à noite, e o que posso fazer é criar um pouco de buffer para nós para garantir que cobrimos durante o dia. Vou converter cerca de 190 milhões em quantidade e atribuir isso à minha carteira. Agora, a grande coisa sobre isso é que podemos manter a custódia do ativo subjacente no mercado local, mas ainda assim utilizar o valor total do colateral no fuso horário APAT. Agora, como posso ver, isso está na minha carteira. Posso alocar o colateral para a JSCC. Mas enquanto faço isso, vamos ouvir nossos amigos da JSCC sobre seus planos digitais. A JSCC faz parte do grupo Japan Exchange JPS e é uma câmara de compensação japonesa para o mercado financeiro de ações à vista listadas e derivativos OTC e JGB Repo OTC. Como câmara de compensação, somos principalmente responsáveis por reduzir os riscos de mercado concentrados e é essencial que nossos processos de gestão de colateral sejam robustos e altamente eficientes para que nossos membros criadores possam cumprir de forma otimizada suas metas de margem e o processo ocorra sem falhas operacionais. Vemos muitos benefícios em uma transição para a DLT, tanto para clientes quanto para a JSCC. Temos explorado modelos de ativos digitais para melhorar o processamento e otimização de garantias no Japão. Como mais de 70% dos volumes liquidados pela JCC vêm de jogadores estrangeiros, podemos ver oportunidades significativas ao aproveitar a interoperabilidade com pares de infraestrutura de mercado global. Outros mercados da APAC também estão crescendo rapidamente e o acesso à liquidez internacional pode melhorar ainda mais a eficiência nesta região. A cadeia de colapso nos deu a capacidade de agir com a máxima urgência nesses tempos mais difíceis, e a velocidade com que posso entregar garantias aos CCPs, em comparação com o modelo de margem CCP mais tradicional, é incomparável, pois conseguimos alocar em minutos em vez de dias. Outro benefício da cadeia de aplicativos é que ela permitiu que minha equipe aproveitasse esse novo modelo operacional para escalar em novas classes de ativos. Atualmente, estamos gerenciando uma negociação de futuros de criptomoedas, e a razão pela qual podemos estender essa capacidade é devido à personalização do contrato Smart. Agora podemos ver todos os detalhes contratuais relacionados a este acordo dentro do contrato inteligente, mas que estamos gerenciando criptomoedas em vez de tradicionais é o fato de que estamos gerenciando contra o risco de um ativo subjacente muito mais volátil, e as chamadas de margem são geridas contra uma proporção-alvo. Neste caso, é 1.4 e minha proporção padrão é 1.11, o que significa que serei liquidado se não conseguirmos cobrir essa exposição.
A natureza em tempo real deste mercado traz mais risco, mas posso monitorar em tempo real e usar ativos mais estáveis como garantia para mitigar esse risco. Neste caso, vou usar stablecoin para cobrir a exposição. Atualmente estou segurando o USDC na minha pool e posso ganhar algum rendimento quando eu empenhar isso. Então vou alocar 39 milhões em quantidade e clicar em alocar, a transação é liquidada e posso reduzir meu déficit. Então, até agora, hoje, consegui não apenas obter garantias do Symbiote antes da abertura do mercado dos IRAs, também consegui liquidar garantias com meu CCP em tempo real e gerenciar a volatilidade dos ativos de criptomoedas com apenas melhores capacidades de gerenciamento de risco do que jamais consegui ter antes com processos de garantia mais tradicionais. Meu principal benefício é que todos os ativos agora estão no escopo e posso movê-los tão rapidamente quanto a rede em que estou liquidando garantias permite. Com a volatilidade contínua do mercado, manter nossas reservas de caixa e buffer de HQLA nos ajudará a apoiar a liquidez pelo resto do dia. Sr. Watts, economizamos algum dinheiro. Espero que o resto do seu dia vá bem. GLES, seu Sr. Watts. Arigatou e Aunisan, muito legal mesmo, muito legal. E eu ouvi dinheiro, eu gosto muito de dinheiro. Mas quais são os resultados que nossa cadeia de aplicativos digitais nos deu aqui? Número 1, liquidez. Aqui, mobilizamos títulos do Tesouro do ZEUA para Tóquio em tempo real, sem restrições de liquidação ou mercado. Então, se estamos com falta de um tipo específico de ativo, agora temos um pool de liquidez global para mobilizar 24/7. Número 2, custo e crescimento de lucro. Nossos buffers de garantia diminuíram enormemente graças a esse mesmo pool de liquidez em tempo real. Por sua vez, isso libera grandes saldos de ativos para retornos de investimento. Agora estamos fazendo economias de custos substanciais ao longo do ano. Crescimento significativo de lucro para Margin Core. Crescimento significativo de bônus para o seu verdadeiramente. Número 3. Escala. Começamos a apenas arranhar a superfície aqui dos enormes ganhos operacionais que os contratos inteligentes permitem. E aqui nos concentramos na gestão de inventário quase em tempo real e na automação de liquidação. Também evitamos uma negociação de recompra externa e o esforço extra de operações e risco de liquidação que isso traz. Na Margin Corp, continuaremos a crescer por meio da expansão de nossas estratégias de negociação, então a escalabilidade operacional é um requisito alto e difícil. Agora os mercados europeus estão começando a acordar, então vamos voar para nossos amigos na Margin Corp. Paris. Não queremos perder Abiento. Em nosso segundo cenário, vemos como a tokenização pode criar eficiência operacional e de custo para a margem inicial segregada, sob as regras de margem não liquidada, ou UMR para abreviar. A multiplicidade de contas e custodiantes envolvidos cria ineficiências na forma como o inventário é gerido. A Margin Core Paris começa o dia com um déficit em seu acordo com o Wellington. A Margin Core Paris também tem excesso de garantias em seu acordo com SactGen. Em um estado ideal, a Margin Corp poderia realocar diretamente suas garantias entre acordos para equilibrar seus excessos e déficits, otimizando totalmente seus movimentos de garantias. No entanto, isso não pode funcionar por várias razões. Principalmente, os movimentos de garantias podem não ser processados até o final do dia, o que significa que o capital retornado de um excesso não pode ser imediatamente empenhado para um déficit e os movimentos entre agentes de garantias são ineficientes. Portanto, o tesouro da Margin Corp deve levantar capital adicional para satisfazer o déficit no acordo com o Wellington, não podendo aproveitar suas posições de garantias em excesso que serão devolvidas a eles tarde demais. Agora, o estado ideal é alcançado no estado digital, onde um único pool de ativos, independentemente do agente de garantias, permite uma otimização melhorada, incluindo a opção de conectar-se a agentes de tri-party. O retorno da SocGen é entregue imediatamente, removendo a necessidade de o tesouro financiar o déficit. Com o Wellington, a margem de duas vias pode ser entregue em tempo real por qualquer uma das partes, permitindo uma liquidação rápida e transparente. Além disso, a tokenização permite a distribuição automática de pagamentos de cupom, eliminando a necessidade de substituições em eventos de renda. Vamos ver como isso se parece no mundo real. Bonjour,
Temos um novo appellee. Olá e bem-vindo a Paris. Uma das principais responsabilidades da nossa equipe de operações de garantias aqui na Margin Corp. Paris é gerenciar nossas atividades de margem OTC não compensadas, também conhecidas como UMR. Um aspecto importante do processo UMR é que a garantia deve ser mantida em uma conta de custódia segregada, sem permitir rehipoteca. Além disso, a exigência de postar garantia para a IM se aplica a ambas as partes do acordo, ao mesmo tempo em ambas as direções, sem compensação. Antes de podermos mover garantias para a UMR, temos que confirmar que todos os nossos cálculos de margem inicial foram realizados. Então, emitimos quaisquer chamadas necessárias e respondemos a quaisquer chamadas recebidas das contrapartes, com base nos valores acordados. A partir dessas chamadas, calculamos e enviamos nosso RQV para nosso agente triparty. O RQV é o valor de garantia exigido. Agora, todo esse processo de calcular o RQV e enviá-lo para o agente triparty tem sido bastante eficiente. E quando implementamos essa nova cadeia de aplicativos de garantias, eu estava me perguntando como isso impactaria todo esse processo. Mas, na verdade, nossa cadeia de aplicativos pode receber todos esses dados de RQV diretamente do nosso agente triparty. Então não houve necessidade de mudarmos nenhum desse processo existente. Estou olhando em nosso pool de ativos líquidos e posso ver que esses RQVs já foram recebidos na cadeia de aplicativos. Aqui posso ver os excessos e déficits resultantes que precisamos acionar. A partir desta tela do provedor, posso me concentrar nos acordos onde somos o provedor de garantias na relação UMR. Neste exemplo, podemos ver que nossa exposição com a SocGen está atualmente sobrecolateralizada e temos um déficit no acordo com a Wellington. Vamos olhar para esse déficit. Primeiro, preciso postar uma garantia adicional de 8,8 milhões de euros. Então, vou usar a função de alocação para ver o que está disponível. Parece que não tenho nada disponível para empenhar. Esta tela de alocação me mostra todos os ativos no pool de ativos líquidos que são elegíveis para este acordo e está me mostrando que todos estão totalmente alocados. Agora, é claro que poderíamos pedir a mesa de recompra para financiar alguns ativos adicionais, mas isso não é muito eficiente. Leva tempo da equipe de operações e dos traders e há um grande custo de financiamento. Vamos ver outra opção. De volta à minha visão do pool de ativos líquidos, posso ver que tem um excesso aqui no acordo com a SocGen. Agora, este acordo é gerenciado por um agente tri-party diferente do acordo Wellington. Posso ver que o acordo da SocGen é gerenciado pelo BNU, enquanto o acordo Wellington é gerenciado pela Euroclear. Então, costumava ser realmente difícil e demorado se eu precisasse mover ativos de um para o outro. Mas outra grande coisa sobre essa nova cadeia de aplicativos de garantias que estamos usando agora é que todos os nossos ativos, independentemente de sua localização, podem ser utilizados a partir do pool de ativos líquidos. Então, neste caso, é fácil recuperar ativos de um acordo com excesso, que podem então ser usados para cobrir a obrigação em um acordo com déficit. Vou selecionar a ação de recuperação para ver quais ativos posso recuperar. Certo, vamos ver. Tenho um título do Tesouro, tenho algumas ações, tenho alguns títulos franceses. Bem, eu poderia recuperar qualquer um desses, mas qual devo recuperar? Qual desses também seria elegível para o outro acordo? Bem, felizmente não preciso ficar aqui tentando descobrir manualmente. Nosso agente de garantias, BNI Kirno neste caso, pode executar uma otimização de garantias. Assim, sabemos que estamos sempre alocando garantias para todas as contrapartes da maneira mais eficiente em termos de custo. Para facilitar resultados ótimos para financiamento e liquidez e manter os ativos seguros e prontamente acessíveis em tempos de estresse. Oferecemos uma gama de soluções de otimização para atender às diversas necessidades dos clientes, cobrindo transações tri-party, bilaterais e claras em diferentes locais de garantias. Neste caso de uso específico, aproveitando as soluções de otimização e alocação direcionada do BNY, a Margin Corp instruiria movimentos de inventário de seu pool de ativos digitais para colateralizar suas chamadas de margem. Integrar casos de uso de ativos digitais na efeito de rede que o triparty oferece ajuda os clientes a aproveitar soluções de garantias eficientes. O impacto de o que só aumenta à medida que a tokenização permite uma utilização mais eficiente dos ativos. Agora que a rotina de otimização foi executada, posso ver que o excesso no acordo da SocGen foi nivelado e o ativo foi recuperado e empenhado no acordo Wellington para cobrir esse déficit. Então, ambos os acordos estão agora em ótima forma para o dia. Agora, esses dois arranjos de garantias mostram onde nós, na Margin Corp, somos o provedor de garantias. Como o UMR é um requisito bidirecional,
também temos arranjos com essas duas contrapartes nos quais somos o receptor de garantias. No menu do receptor, posso me concentrar nesses dois acordos aqui. Posso ver que nosso acordo Wellington está quase nivelado para o dia, então não há necessidade de eles moverem qualquer garantia. Mas nosso acordo com a SocGen tem um déficit. Parece que a SocGen precisa postar garantias adicionais hoje. Tom Sullivan da SocGen, você está aí? Ei, Joe, como você está hoje? Estou ótimo, Tom. E você? Ótimo, obrigado. Parece que você me deve algumas garantias hoje. Sim, posso ver isso. Parece que devemos a 2 milhões de chamadas em euros. Então, o que eu acho que vou fazer é empenhar nosso stablecoin em euro, o EURCV. É realmente ótimo que possamos usar este aplicativo de colateral e a interoperabilidade que ele oferece para nos permitir usar ativos tokenizados em outras cadeias, e foi muito fácil implantar o EURCV na cadeia de aplicativos. E como concordamos que é um colateral elegível para este acordo, agora podemos usá-lo para cobrir nossa exposição. Então vou entrar na função de alocação. Certo. Pronto. Aqui está um pouco mais de informação sobre nossa moeda EURCV. Sou Tom Sullivan, chefe de desenvolvimento de negócios para ativos digitais na SocGen em Nova York. Estou animado para falar sobre nosso stablecoin, que foi emitido pela SG Ford em 2023. EURCV, também conhecido como Convertible. O stablecoin Convertible foi emitido com o principal objetivo de impulsionar atividades de mercado de capitais na cadeia. Foi emitido na blockchain Ethereum em 2023 e em 2024 tornou-se compatível com MiCA. Ao longo do caminho, a SG Ford estabeleceu vários marcos, incluindo se tornar um dos primeiros bancos a se tornar um provedor de serviços de ativos virtuais na Europa e a ser capaz de apoiar as regras do MiCA. Quando o MiCA entrou em vigor em 2024, estava totalmente compatível com o MiCA e também se tornou totalmente transferível na blockchain Ethereum. Desde então, agora estará disponível em várias outras blockchains, incluindo Solana, Ripple e Stellar. E estamos ansiosos para poder usá-lo como meio de dinheiro e como meio de colateral neste projeto. Certo, Tom. Vejo que o movimento de colateral que você acabou de processar já foi liquidado e nossa exposição está coberta. Isso é incrível. Você inseriu um movimento do seu lado e como estamos usando o mesmo livro-razão distribuído, eu vi a atualização instantaneamente em questão de segundos e minha exposição está completamente coberta. Joe, muito obrigado. Quero dizer, isso foi tão fácil de fazer. E você sabe, é uma daquelas coisas que quando você pensa em todo o tempo e esforço que gastamos no passado, tentando encontrar os ativos certos e ser capaz de implantá-los e movê-los e garantir que tenhamos nossos ativos reconciliados. E ser capaz de fazer isso tão facilmente é uma maravilha. Então, muito obrigado. Obrigado, Tom. De volta ao nosso acordo Wellington, agora parece que alguns dos colaterais alocados anteriormente estão pagando um cupom hoje. Isso costumava ser um ponto problemático para minha equipe. Se um cupom fosse pago enquanto o ativo estava empenhado, era um pesadelo devolver esse dinheiro para onde precisava estar. Então, para evitar essa situação, sempre fazíamos uma substituição antes da data de registro, onde retirávamos esse ativo e o substituíamos por outra coisa. E tínhamos que garantir que o novo ativo não estivesse pagando um cupom em breve, para evitar ter que fazer tudo isso de novo constantemente. Era realmente um processo muito ineficiente e manual. Essa é outra coisa que tem sido tão ótima sobre essa nova cadeia de aplicativos de colateral. Esses ativos tokenizados são contratos inteligentes que têm processos de ação corporativa embutidos. Então, mesmo que esses ativos estejam empenhados quando o cupom é pago, essas distribuições de dinheiro podem ser automaticamente distribuídas de volta para a carteira do Margin Core. Podemos olhar para nosso registro LedgerScan para ver essa atividade de caixa. LedgerScan é uma ferramenta nova e muito legal. Aqui está nosso CTO, o brilhante e enigmático Dan Doney, para nos contar um pouco mais sobre o LedgerScan. Então agora sou um enigma? Tente dizer isso 3 vezes rápido. Usamos o LedgerScan para rastrear e reconciliar atividades em DLTS e sistemas tradicionais. LedgerScan enriquece essa atividade em tempo real com informações de preços e KYC. A plataforma consolida dados on-chain e off-chain, rastreando a atividade de tokens e carteiras através de blockchains. Ela fornece APIs para fácil integração com meus sistemas de contabilidade. Agora tenho uma única ferramenta para reunir toda a minha atividade de negociação para uma visão abrangente de posições e riscos.
como meus traders dizem, insights em tempo real para uma tomada de decisão mais inteligente. Ações corporativas, como a distribuição de dividendos que acabamos de testemunhar, são o pesadelo das finanças institucionais. Elas exigem integração em dezenas de sistemas, gerenciamento de dados incertos e são frequentemente caracterizadas por processos lentos e ineficientes, especialmente para ativos alternativos. Mas tokens que simplificaram distribuições de dividendos e processos de colateral automatizados por contratos inteligentes conhecem o proprietário beneficiário e permitem transações que levavam dias, semanas e às vezes até meses para serem executadas. Agora se movem em tempo real. O que costumava ser um pesadelo agora é um sonho. Agora vamos dar uma olhada no movimento de dinheiro da distribuição de dividendos no Ledger Scan. Esta é a interface do usuário do Ledger Scan. Ela me permite rastrear toda a atividade on-chain do meu analista, o movimento de valor. Aqui você pode ver a atividade da carteira de nossa mesa de negociação. Isso me permite acompanhar suas ações. Agora vamos olhar alguns tokens. Como você pode ver, podemos ver o valor através de livros-razão distribuídos e seu movimento e atividade em tempo real. Posso ver livros-razão distribuídos públicos e privados juntos. Aqui está o Benji. Benji é um fundo de mercado monetário que abrange múltiplos registros distribuídos. Podemos monitorar qualquer registro. A atividade do fundo Benji está atrelada ao dólar americano e posso ver que está se movendo em tempo real e distribuído entre carteiras. Mas estamos aqui para rastrear a movimentação da distribuição do dólar americano. Aqui está o token Finality e sua atividade. Claro, a finalidade vale $1. O token USDF, que é uma moeda digital sintética de banco central. Podemos ver a distribuição de dividendos e todo o seu movimento entre carteiras em tempo real. Tudo isso torna a gestão de dados muito fácil. Estou começando a me perguntar se eles realmente precisam de um CTO, mas não conte ao meu chefe. Pelo menos os traders ainda gostam de mim, certo, Joe? Não responda a essa pergunta. De volta para você. Obrigado, Dan. Sim, posso ver que o dividendo foi processado e olhando na minha visão de carteira digital, posso ver que o dinheiro está aqui. Então funcionou exatamente como esperado e eu nem precisei fazer nada. Então você pode ver que usar ativos tokenizados em nossa cadeia de aplicativos de colateral foi uma mudança de jogo absoluta para minha equipe de colateral. Quer dizer, veja o que fez só hoje. Ajudou-me a maximizar a eficiência do meu colateral ao eliminar todo o atrito de mover ativos entre agentes tripartites. Permitiu que minha contraparte usasse interoperavelmente seus próprios tokens de uma cadeia diferente para cobrir minha exposição em questão de segundos. E eliminou qualquer necessidade de eu perder tempo com substituições inúteis ao alocar a distribuição de cupons de volta para minha carteira automaticamente. Eu diria que foi um bom dia, não acha, Sr. Watts? Não consigo. Não, Sr. Watts, é isso. Perdão, Sr. Joe, perdão, senhor. Agora esse sotaque francês está ficando bem legal. Muito bem, de fato. Vamos nos lembrar dos principais resultados aqui. Número 1, liquidez e custo. Aqui mostramos que podemos mobilizar instantaneamente ativos de colateral de retorno para atender a outras obrigações no mesmo dia em mercados regionais. Em paralelo, eliminamos a necessidade de financiamento interno do Tesouro e quaisquer custos de negociação externos. Número 2, escala. Novamente, mostramos aqui grandes eficiências operacionais em nosso fluxo de trabalho de subs e processamento de dividendos. Hoje somos apoiados por menos recursos financeiros e humanos, mas capazes de lidar com volumes maiores do que nunca. Número 3. Interoperabilidade. Vimos um grande número de participantes neste cenário, bancos dealers, lados compradores, comércio, agente tripartite, todos aproveitando a mesma plataforma AckyChain. A interoperabilidade da plataforma é uma grande vantagem para nós na Margin Core, permitindo-nos interagir com qualquer parceiro de negociação, fornecedor de serviços ou fornecedor de tecnologia por meio de um único modelo operacional global. Agora, Londres está acordando e ouvi dizer que as coisas estão um pouco instáveis. Vou pegar um Eurostar rápido. Meu sanduíche de bacon do banco me espera. Nosso terceiro cenário demonstra os benefícios de usar colateral tokenizado em condições de crédito estressadas. O dia começa com a Margin Corp, cobrindo suas exposições em operações de recompra e margem. O que começa como um processo de rotina, rapidamente se torna um problema quando um choque repentino nos mercados financeiros globais resulta na queda dos preços dos gilts. A Margin Core London requer mudanças em tempo real
nos termos de colateral elegível para apoiar a liquidez contínua no mercado. No estado digital, mostramos como a inclusão de contratos inteligentes e fundos de mercado monetário tokenizados pode ajudar as contrapartes a navegar por um evento de estresse de forma mais eficiente. Com mudanças em tempo real na programação de colateral, fundos de mercado monetário tokenizados podem ser entregues e recebidos por participantes do mercado com liquidação quase instantânea, evitando processos tradicionais de resgate e subscrição proibitivos. O resultado é uma cobertura de colateral perfeita, mitigando riscos e eliminando a necessidade de resgatar fundos de mercado monetário para colateral em dinheiro. Além disso, gerenciar colateral em cadeia em um padrão pode reduzir ainda mais o risco de crédito da contraparte e melhorar a liquidez. A natureza imutável e transparente do blockchain permite que a Margin Corp, Londres e seus agentes tripartites rastreiem posições com um alto nível de confiança de que o colateral está sendo gerenciado de forma justa e precisa, melhorando a tomada de decisões de gerenciamento de risco. Agora é meio-dia em Londres e os traders da Margin Corp estão ouvindo algumas más notícias. Oi, foi um dia complicado. Nossa mesa é responsável por financiar o livro de culpa da margem das corporações e, desde esta manhã, nossas posições estão cobertas. Mas... Rumores sobre a queda do Banco Britânico estão causando pânico entre os traders. O Banco Britânico Centenário enfrenta insolvência e as tensões do mercado aumentam. Seus significativos títulos do Reino Unido. Estamos vendo volatilidade sem precedentes nos mercados de títulos do Reino Unido hoje, após o anúncio de insolvência do Banco Britânia. Dada a volatilidade nos mercados do Reino Unido, minha equipe de risco aconselha diversificar para longe da dívida do Reino Unido. Nossos contrapartes têm dificuldades para cobrir suas chamadas conosco e estamos usando nosso manual da crise dos títulos de alguns anos atrás. Sabemos que não estão insolventes. Vou ligar para Evan Crosby na Wellington. Evan, você está aí? Estou. Obrigado por ligar. Infelizmente, perdemos os prazos de resgate para sacar dos fundos do mercado monetário hoje. Sei que discutimos incluir o Fundo em cadeia da Wellington no cronograma de garantias elegíveis. Estou segurando tokens Ultra em nossa carteira. Você aceitaria esses? Sim, acho que é uma boa ideia. Minha equipe de risco já aprovou fundos digitais do mercado monetário. Então posso mudar o cronograma de garantias agora. Por favor, aguarde. Já volto. A vantagem de gerenciar garantias e contratos inteligentes é que podemos mudar quase imediatamente, sem PDFs e e-mails o dia todo. Nossa equipe de risco tem uma visão completa da posição atual, então podem aprovar facilmente. E só preciso adicionar fundos do mercado monetário para efetuar a mudança. Posso encontrar Ultra, adicionar... E está... Feito, yeah. Ótimo. Oi, Evan. Voltei e mudei os termos. Você quer alocar? Sim, vou fazer isso. Agora mesmo. Estamos usando o motor de tokenização da Libéria para... Emitir tokens Ultra em nossa carteira. Estes serão adicionados ao meu pool de ativos líquidos de garantias. E com o cronograma incluindo esses tokens, posso rapidamente cobrir este déficit. Oi, sou Sandy Call. Sou chefe da primeira que é Franklin Innovation Research Strategies Technologies, na Franklin Templeton. Com o crescimento de negociações baseadas em blockchain e movimentos para aumentar a eficiência do ecossistema, vemos interesse em usar fundos do mercado monetário tokenizados como garantia. Inicialmente, usavam stablecoins, ótimas para recircular no ecossistema digital. Podem se mover de blockchain para blockchain. Mas há incerteza sobre o que está por trás de um stablecoin e em muitas jurisdições, incluindo os ECCOIN. Ainda não são um veículo registrado. Estamos vendo a mudança para fundos do mercado monetário tokenizados. Fundos do mercado monetário têm sido parte do ecossistema financeiro por décadas, gerenciando liquidez. Ver esses veículos no espaço tokenizado
cria uma oportunidade para importar o melhor do ecossistema financeiro tradicional para esses novos trilhos de criptografia. Isso está se firmando. Vemos crescimento rápido e para os nativos de criptografia, esses fundos parecem um stablecoin que gera rendimento. A certeza regulatória e os jogadores estabelecidos que os oferecem com longas reputações impulsionam o crescimento no setor. Bem, isso foi fácil. Desde que movemos nossos acordos de garantias para contratos inteligentes, não lidamos com contratos em papel e PDF. Isso nos permitiu fazer mudanças em várias contrapartes o dia todo com poucos cliques. A transparência dos dados tem sido útil. Permite que nossa equipe de risco tome decisões rápidas quando necessário. Está uma bagunça lá fora. A coisa boa é que agora precificamos nosso risco com feeds de preços em tempo real. A má notícia é que uma de nossas contrapartes, o Banco Sterling, não se recuperou dos eventos desta manhã e está insolvente. Nossa equipe de risco calculou os valores de fechamento em minutos, pois tinham uma visão completa do que foi liquidado, mas preciso contatar nosso agente tripé, Jean Grau, na Euroclear. Podemos falar? Ei, Helene, você está sobrevivendo. Quase isso. Foi bem direto até que Sterling teve uma queda esta tarde. Estou ligando para avisar que estamos emitindo um aviso de inadimplência. Sim, já tivemos alguns desses. Vejo que o aviso foi autenticado, então vamos começar o processo e deixarei. Isso rodar enquanto meu chefe diz algumas palavras. A Collateral Highway da Euroclear é uma arquitetura tripartite neutra, aberta e global, projetada para entregar serviços de gestão de colaterais escaláveis e controlados por risco. Como agente tripartite, desempenhamos um papel vital na gestão e mitigação do risco de contraparte. Garantimos a substituição suave de ativos, procedimentos de manuseio de inadimplência e a proteção de todas as partes envolvidas por meio de estruturas operacionais robustas e automação. Estamos comprometidos em ser o padrão de excelência em serviço, inovação e experiência do cliente, apoiando um ecossistema único e diversificado. Olhando para o futuro, vemos um enorme potencial em ativos digitais. Eles trazem oportunidades para desbloquear novas fontes de colateral, aumentar a acessibilidade, reduzir o atrito operacional e trazer maior certeza e transparência ao mercado. Estamos explorando ativamente como ativos tokenizados e soluções baseadas em DLT podem complementar modelos tradicionais e criar uma infraestrutura mais eficiente e resiliente para o futuro. Estamos animados para trazer a expertise que construímos na gestão de colaterais para este próximo capítulo da evolução do mercado. Yamini, você deve ver o colateral na sua carteira agora. Obrigado, John. O poder do registro imutável nos forneceu informações completamente transparentes, o que significava que nossas equipes de risco puderam tomar decisões imediatas. Além disso, tivemos acesso imediato ao colateral inadimplente para que agora possamos empenhar os ativos e gerenciar nosso capital com mais certeza nesses dias complicados. Chris, posso ir para casa agora? Bebê Christopher. Casa? Yarny, Margin Corps é sua casa. Fique mais um pouco porque você está fazendo um trabalho fantástico nos guiando por essa pequena tempestade. Bem, tenho que ser honesto, isso foi um pouco arriscado, não foi? Não tenho certeza se teria convidado vocês se soubesse que isso estava por vir. Mas por outro lado, que prazer ver nosso Aktien performar em um ambiente de estresse real. Então, o que aprendemos? Número 1, resiliência. Maximizar a resiliência. Resiliência é a principal lição. Aqui na Margin Core vemos liquidez e resiliência operacional e ambas se mantiveram firmes hoje. Nossa resiliência de liquidez foi protegida via inventário em tempo real, combinado com tokenização instantânea e mobilização de fundos do mercado monetário digital. À medida que os guilds caíram, tanto a Margin Corp quanto nossos contrapartes rapidamente recorreram a ativos alternativos para permanecer solventes.
A resiliência operacional também foi robusta. Você vê a automação de processos-chave como emendas de elegibilidade, conversão de tokens e liquidação de ativos. Isso garantiu que atendêssemos altos volumes e tamanhos de chamadas de margem para evitar que qualquer evento de inadimplência fosse chamado contra nós. Número 2 é a velocidade de encerramento. Agora, no infeliz evento de que uma parte comercial inadimpla, como vimos, precisamos de transparência em nossas obrigações de encerramento e aceleração no processamento via a cadeia de aplicativos digitais. Marcamos ambas as caixas. Agora, à medida que o mercado transita para o mundo digital, todos teremos acesso aos mais altos níveis de resiliência que você viu hoje. Como tal evento, a inadimplência deve se tornar ainda menos comum, uma grande vitória para a indústria. Então até eu estou começando a desvanecer. Este é um dia muito mais dramático do que eu imaginei. Mas para a nossa última parada, vamos voar até o escritório central de Nova York para ver como os caras estão lidando com as consequências. Vejo você em breve, depois de algumas horas de sono na primeira classe. Claro, Tara. Nosso cenário final nos leva a Nova York, onde o impacto dos mercados de Londres continua a desestabilizar a Margin Corp. No nosso estado atual, a Margin Corp normalmente precisaria emprestar contra sua linha de crédito ou liquidar um repo overnight para levantar dinheiro. O dinheiro digital permite que os participantes liquidem um repo intradiário com liquidação quase instantânea, removendo atrasos associados aos tempos de processamento bancário tradicionais. Isso permite o financiamento de ativos digitais e criptomoedas com qualquer moeda digital, proporcionando mais liquidez e benefícios de otimização. E à medida que mais obrigações de financiamento se movem para a compensação para apoiar a redução de risco, otimizar a margem entre CCPs se torna mais crítico para as empresas. A Margin Core está atualmente sobrecolateralizada na FCC, mas tem um déficit na NSC. Atualmente não é possível transferir ativos diretamente da FCC para a NSC. Em vez disso, o dinheiro deve ser devolvido à Margin Corp antes que eles possam enviá-lo para a NSCC. Mostramos como mover colaterais no blockchain pode permitir que os participantes transfiram instantaneamente colaterais elegíveis diretamente entre contas de CCP, melhorando ainda mais a mobilidade e liquidez dos colaterais. O dinheiro digital também é postado para cobrir o restante do déficit com a NSCC. Vamos ouvir a equipe de gestão de garantias da Margin Corp. Nosso trabalho aqui na região de Nova York esta manhã é garantir que a Margin Corp possa manter uma reserva de capital para defender contra mais impactos em nosso balanço. Precisamos levantar alguma liquidez no mercado de recompra agora. Precisamos garantir que podemos financiar nossos ativos mais baratos e, ao mesmo tempo, só queremos pagar pelo que precisamos. Como recentemente expandimos nossa estratégia para incluir investimentos em Bitcoin, queremos usar esse Bitcoin no processo de recompra. Então, também é importante que possamos encontrar uma contraparte disposta a aceitar criptomoeda. Parece que executamos uma operação de recompra de 4 horas em USD com o Bravo Bank. Bravo aceitará JGBS e Bitcoin como garantia para a recompra. A boa notícia é que, graças ao nosso novo aplicativo de cadeia de garantias, nós, no departamento de garantias, podemos agora lidar com esse processo de forma mais eficiente do que nunca. Para processar essa recompra intradiária, posso usar as participações de JGB e Bitcoin em nosso pool de ativos líquidos. Vou usar a função de alocação para alocar esses ativos. Usarei todo o nosso... Completarei com o restante de JGBS para cobrir a obrigação. Aí está. Nosso feed de preços foi atualizado para incluir a cotação do Bitcoin. Então o colateral é precificado em tempo real. Dadas as flutuações do mercado, concordamos com uma proporção alvo no colateral de 1,3 para evitar a necessidade de múltiplos movimentos. Assim que isso se resolver, o dinheiro será distribuído para a nossa carteira automaticamente. E para a parte em dinheiro do repo, estamos aceitando dinheiro digital do Banco Bravo. Nossa cadeia de aplicativos de colateral pode lidar com muitas formas de dinheiro digital, mas neste caso, esse dinheiro digital será transferido usando tokens de finalidade. Vamos ouvir Michelle Neal, CEO da Finality. Uma promessa central da tokenização de ativos é a liquidação mais rápida, o que significa maior mobilidade de ativos, inclusive em uma base intradiária.
Uma representação digital do dinheiro do Banco Central é vital como um facilitador para os mercados de colateral intradiário, permitindo liquidação em tempo real sem risco e desbloqueando muitas oportunidades profundas, incluindo repo intradiário e margem ativa. Com o repo intradiário, estamos permitindo que os participantes do mercado transfiram a propriedade de dinheiro e títulos sem interrupções via liquidação em tempo real contra pagamento, com total flexibilidade em relação ao tempo de liquidação. A criação de um mercado intradiário resultará em uma grande redução das exposições ao risco de crédito, permitindo liquidação com atomicidade, o que significa que ambos os lados liquidam ou nenhum. Quando combinado com a digitalização mais ampla do dinheiro do Banco Central em moedas principais, bem como o aumento da tokenização de ativos tradicionais, isso tende a aumentar dramaticamente a disponibilidade de colateral, incluindo para mercados que anteriormente não eram amplamente suportados, e com margem ativa, estamos capacitando os participantes a usar dinheiro como colateral de forma mais ampla. Agora que o colateral está alocado, o dinheiro foi transferido para a nossa carteira para completar a operação de repo. O contrato inteligente irá desfazer automaticamente esta posição em 4 horas. O dia avançou. São 14 em Nova York e a Margin Corp conseguiu se manter à tona durante o dia. Através de vigilância constante e monitoramento em tempo real das posições, nossos gerentes de risco conseguem rastrear suas posições e monitorar atividades pendentes o tempo todo. Recentemente, como nossa classificação de crédito tem estado sob alguma pressão, movemos mais operações para a compensação para dar conforto aos nossos contrapartes. Desde que fizemos isso, conseguimos gerenciar efetivamente nossos buffers com os CCPs. No entanto, hoje é um tipo diferente de dia. Recebemos uma chamada de margem da NSC. Parece que tem um grande déficit aqui, mas estamos com falta de títulos do Tesouro do ZEUA e dinheiro. Preciso cobrir essa exposição, mas sem cortar ainda mais nossa liquidez. Agora parece que estamos com excesso no FIC enquanto o tempo está passando e queremos garantir que estamos otimizando tudo o que temos. Então vamos mover garantias entre esses CCPs para cumprir essa obrigação. Isso é algo que não podíamos fazer antes. Não há necessidade, neste caso, de chamar de volta e depois repostar. Posso mover diretamente de um CCP para o outro. Para fazer isso, vou usar a função de mover. Agora, o acordo From já está preenchido, então vou selecionar o NSCC como destino e transferir títulos do Tesouro suficientes para cobrir essa obrigação. Posso ver depois que o preço e o desconto são contabilizados. Isso resolve. Vamos ouvir Brian Steele, chefe de compensação e serviços de segurança da DTCC. Colateral, de muitas maneiras, é o sangue vital do ecossistema financeiro. Ele permite o acesso ao mercado, extensões de crédito, o uso de mercados de derivativos para proteger riscos. Se as empresas não puderem acessar colateral, elas podem se envolver em mercados. Hoje, o colateral excedente de uma empresa pode ficar temporariamente preso, impedindo-a de participar plenamente dos mercados. Eles têm bom colateral, mas esse colateral pode estar dividido entre câmaras de compensação, contrapartes e custodians, com diferentes horários de funcionamento, convenções de dias úteis e coisas como requisitos de aviso para mover o colateral, o que torna o processo de mover colateral de um local para outro trabalhoso e demorado. Também é impossível mover garantias após o expediente, o que pode ser mais importante à medida que pensamos nos mercados se movendo e evoluindo para operar 24/7. A oportunidade de melhorar o modelo para nossos clientes é uma mudança para o digital usando formas tokenizadas de garantias e, igualmente importante, criar uma rede comum de garantias. Conectar participantes do mercado poderia permitir que as empresas levantassem garantias não comprometidas, por exemplo, títulos do Tesouro do ZEUA na DTCC e os empenhassem instantaneamente a outro CCP, por exemplo. JSCC, mesmo após o encerramento do expediente no ZSNEMELUA. Tal rede permitiria que as empresas negociassem e gerissem riscos quando precisassem, não quando seu acesso a garantias permitisse. Além disso, o uso de contratos inteligentes, que são altamente programáveis, poderia permitir que os usuários finais criassem mais automação nos movimentos de garantias, como gerenciar substituições, reduzindo custos. Com esses ativos movidos,
o déficit na NSCC é coberto sem necessidade de usar nosso dinheiro ou financiar garantias adicionais. Bem, passamos por um dia difícil, Sr. Watts. O que você acha disso? Sr. Watts? Sr. Watts? Joe. Você é uma estrela, senhor. O que ele acabou de dizer? Se eu ouvi direito, Joe, as coisas estão começando a se acalmar. Espero que isso seja uma ótima notícia. Espere um minuto. Vejo que temos uma mensagem de John Vince, nosso tesoureiro global. Sei que ele deve realizar uma avaliação de impacto de financiamento para o dia. Por favor, nos conte boas notícias. JV, oi Chris. Só queria deixar uma mensagem para revisar o dia. Começamos o dia em Tóquio, onde em vez de ter que pagar para transformar colaterais para cumprir minhas obrigações no JSCC, simplesmente postei tesouros excedentes que tokenizamos movendo para a Europa. Normalmente, tenho que fazer um exercício de dar antes de receber para cobrir todos os nossos contrapartes UMR, mas com esta única caixa a qual nossos agentes tri-party têm acesso, o processo é muito mais fácil e rápido. Em relação ao evento de crédito que tivemos em Londres, contatamos nossos contrapartes, atualizamos nossos cronogramas em tempo real para incluir fundos do mercado monetário que eles prontamente postaram. Então estamos bem lá também. E também não precisamos mais liberar colaterais que postamos para que estejam disponíveis para processamento de ações corporativas em datas de registro. Parece que isso vai ser uma grande economia de tempo e liquidez. Como as coisas estavam indo tão bem, quis garantir que estávamos líquidos ao fechar em Nova York. Então fiz um repo intradiário por algumas horas, usando JGBS, excedentes e Bitcoin que tínhamos contra dólares. Não acho que precisamos fazer isso regularmente, mas é bom saber que podemos se esgotarmos nossos buffers. Por último, devido à volatilidade nos mercados de ações, peguei o colateral excedente postado no FICC e, em tempo real, o transferi para cobrir os aumentos que tivemos no NSCC. No geral, um dia muito bom. Se continuarmos nesse caminho, vou voltar para você com novas recomendações de liquidez e buffers mais baixos para esses mesmos negócios. Tenha uma boa noite. Boom! Agite o ambiente. Amo você, senhor. Vince, que visão esplêndida do evento de hoje. Então estamos em ótima forma, pessoal, considerando tudo, especialmente apesar de escolhermos o dia mais difícil da história. Fechamos totalmente colateralizados em todas as entidades e obrigações. Um grande feito. Mesmo sob grande estresse, nossa cadeia de aplicativos de colateral digital se mantém de forma excelente. O poder do colateral digital nos permitiu tomar as decisões certas para o negócio rapidamente e executá-las em tempo real. Por sua vez, você viu que isso ajudou a garantir a saúde financeira da Margin Corp e meu emprego suspeito. Um grande obrigado à minha maravilhosa equipe que, graças à tecnologia que eu disponibilizo para eles, encontrou soluções para os grandes desafios de hoje. Foi um prazer absoluto mostrar a vocês a arte do possível. Agora é hora de levar os caras para um drink e então suspeito que faremos tudo de novo amanhã. Deixe-me passar para alguns de nossos principais patrocinadores para uma rápida palavra antes que Nadine resuma e fale sobre o caminho à frente. Este experimento de colateral é um marco na jornada da indústria em direção à adoção de tokenização e ativos digitais. A DTCC continua comprometida em impulsionar a inovação com propósito, resolvendo problemas reais e entregando valor para nossos clientes na indústria. Incentivamos nossos clientes e parceiros a continuarem a trabalhar conosco e colaborar para avançar juntos nos mercados financeiros digitais. Para mim, parcerias estratégicas com os principais. Jogadores da indústria são essenciais para impulsionar a inovação e acelerar a adoção de tecnologias transformadoras. Na Euroclear, temos orgulho de colaborar em casos de uso do mundo real que desbloqueiam todo o potencial de soluções emergentes e ativos financeiros tokenizados. Como líder de longa data em colateral, Gestão em toda a Europa, estamos animados para continuar evoluindo nossas capacidades em estreita colaboração com nossos clientes, trazendo expertise confiável para um mercado em rápida mudança. A adoção de ativos digitais continua sendo uma prioridade para a DTCC. É por isso que estamos animados em ver o apoio à tokenização de valores mobiliários ganhando força. É também por isso que estamos reunindo participantes do mercado para colaborar e coordenar no desenvolvimento do ecossistema de ativos digitais do futuro. O experimento de gestão de garantias de hoje é o mais recente exemplo de casos de uso de alto impacto
que estamos executando com nossos colegas da indústria. Como parceiro estratégico, a DTCC está comprometida em criar uma infraestrutura de mercado segura, eficiente e resiliente para ativos digitais, assim como fazemos para ativos tradicionais. Estamos ansiosos para continuar trabalhando com empresas para avançar em sua transformação digital. Bem, aí está.